Olá para você, está começando o conteúdo extra nesta semana. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Eu tenho o prazer em receber o ex-árbitro da FIFA, Cláudio Vinícius Cerdeira. Cerdeira, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade aqui dentro do conteúdo extra da Webzone. Uma boa noite. O que a gente pode esperar dessa arbitragem pós-campeonato mundial? Boa noite, Eduardo, e a todos os espectadores aí do canal. É um prazer, né, tá falando de arbitragem, falando com vocês, é sempre uma boa oportunidade. Bom, e sobre a arbitragem, cara, a arbitragem teve assim um primeiro semestre muito ruim, né? Então foram muitos erros grosseiros, não só erros do árbitro do campo, como também até o árbitro do VAR. Então os dois erraram muito, né? E erros assim que não sei, que são acima de uma média, né? Porque errar, você acaba errando, não tem muito. Faz parte, né? Assim como o jogador erra um pênalti, enfim. Mas os erros foram muito além do normal. Agora, eu também atribuo isso, um dos fatores, é justamente porque o presidente anterior, ele cortou a verba do treinamento dos árbitros. E aí os árbitros entraram no campeonato sem qualquer treinamento assim específico para esse campeonato, né? Trocar ideias, atualização de regras, não houve nenhum tipo de encontro, nenhum tipo de treinamento. O treinamento só aconteceu já com o campeonato em andamento, mas foi isso que os árbitros fizeram. Então, realmente, fica muito difícil. Além dos problemas que já existem na arbitragem, na estrutura da arbitragem, e aí a falta de treinamento realmente acabou por fazer os árbitros errarem bastante nesse primeiro semestre. Vamos esperar agora no segundo, né, mudou a comissão também, vamos esperar que a arbitragem ela já começou um pouco melhor, já não tivemos tantas críticas nesse início aí de segundo semestre. Vamos ver se ela se mantém assim, eu pelo menos torço muito para isso. É mais fácil ser árbitro ou comentar? Ah, é muito mais fácil comentar, né? Porque primeiro você pode fazer uma previsão, que você pode acertar ou não, mas não tem grandes problemas. Você não decide um jogo, né? E depois, no pós-jogo, você vai comentar aquilo que você viu durante o jogo. A coisa já aconteceu. Agora, ser árbitro é muito difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, cara. Porque aqui nada é favorável. Eu digo sempre que o árbitro que consegue apitar aqui no Brasil, consegue apitar bem aqui no Brasil, ele apita em qualquer lugar do planeta, cara, porque aqui tudo é desfavorável, porque os jogadores vivem simulando, os jogadores querem enganar o árbitro, o treinador, logicamente, tem muitas exceções, mas os treinadores são mal educados, são mal preparados, fazem pressão o tempo inteiro do lado de fora do campo, os dirigentes são passionais, então eles todos acham, não, a violência no futebol, não sei o quê. Agora, se expulsar algum jogador do clube dele, aí ele é o primeiro a reclamar. Quer dizer, a violência só não pode acontecer por parte do adversário, mas no clube dele mesmo ele já reclama. Então aqui tudo é muito difícil. E aí dizem que o negócio está armado, que o sistema não sei o quê é contra o clube A, contra o clube B. Cara, então aqui é uma coisa assim muito complicada para o árbitro. Já seria complicado porque o fato né, de você ser árbitro já é difícil, porque você tem que decidir coisas ali que sempre pode contrariar alguém. Agora, com esse clima, com essa falta de educação, essa falta de preparo, você vê que quando o árbitro brasileiro, nesse Mundial, para a gente não ir muito lá para trás, né? Vários brasileiros, o Arnaldo para o final de Copa do Mundo, então os árbitros brasileiros são bem avaliados fora do Brasil. Nesse último campeonato mundial mesmo de clubes, o Wilton Sampaio foi muito bem, o Ramon Abate foi muito bem, apitaram, se não me engano, 3 jogos cada um, e poderiam até fazer a final do campeonato, teriam condições para isso. Inclusive, eu acho que são melhores do que o árbitro que fez a final, mas então os árbitros são sempre muito bem avaliados, os árbitros brasileiros.
Mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil são todos ruins. E nenhum presta, nenhum serve, são todos ruins. Enfim, então aqui é realmente muito difícil ser árbitro aqui no Brasil. Essa pressão na sua avaliação, Cerdeira, vem também só dos dirigentes, jogadores, treinadores, ou na sua avaliação que já teve lá dentro? A mídia, a gente como jornalista, como imprensa, também tem um papel de ajudar a ter uma arbitragem melhor para o próprio árbitro ter uma condição de apitar o jogo, né? Parece que a pressão é demais. E a mídia também. Você vai para qualquer programa, às vezes fica mais discutindo o erro do que o erro do jogador. Não, não tem dúvida. É completamente diferente, né? Aqui o erro do árbitro é sempre super avaliado, né? Super valorizado. Então, ao invés de muitas vezes, como você colocou, às vezes nos programas esportivos, ao invés de se falar muito do jogo e um pouquinho da arbitragem, não. A arbitragem às vezes toma um tempo enorme dos programas só na parte das críticas. E quando não tem erro de arbitragem, às vezes os comentaristas nem participam dos programas, porque eles só participam no erro, a maioria das vezes. Então o erro sempre é muito, muito valorizado aqui. E com certeza a imprensa, ela, de uma forma geral, ela também contribui para a pressão, né? Eu me lembro uma época que eu ia apitar um jogo de um determinado clube e tinha um jornalista que era torcedor desse clube. E aí, porque eu tinha expulsado um ou dois jogadores desse clube, esse jornalista, toda semana que ia ter um clássico, ele já começava na segunda-feira, terça-feira, olha, o clube já não quer o Cerdeira apitando o jogo. Quer dizer, ele já fazia uma campanha prévia se eu fosse escalado para apitar, entendeu? Então, assim, a imprensa também contribui muito com essa pressão. Isso não tenha dúvida. Ela já não pressiona muito quando o erro é do jogador. Lógico, faz a crítica e tal, mas não é a pressão que faz quando o erro é do árbitro. Quando o erro é do árbitro, aí tem que parar de apitar, tem que se aposentar, não tem condições, não sei o quê. Tem uns até que falam, o árbitro, não sei se ele é bem intencionado, sabe? Então já começa. Agora, quando um jogador perde às vezes dois pênaltis num jogo, a crítica é não, porque o pênalti também, o pênalti é loteria. Aí começa uma série de tentativas de proteger o jogador. E o árbitro não, o árbitro é só crítica pesada mesmo, não tem muito para onde correr. Então é mais um setor, né, que ajuda a pressionar o árbitro. Então é pressão de jogador, pressão de treinador, pressão de dirigente, pressão da mídia. É muito complicado. Sabe? Só doida que é árbitro aqui no Brasil. E na sua avaliação, ô Cerdeira, a questão da tecnologia está ajudando ou está servindo, entre aspas, aqui, se me permite, como uma muleta para o árbitro na hora do jogo? Qual que é a sua avaliação? Não, a tecnologia hoje ela é fundamental, né? Eu lembro da minha época, bom, eu já parei de apitar há 20 anos. E era muito assim desagradável, né? Você apitar um jogo e depois a gente via, né, o tape, né, o vídeo, né, quando chegava em casa e você constatava um erro. Às vezes um erro, você deixou de dar um pênalti, ou deu um pênalti que não existiu, ou o jogador levou a bola com a mão e você não viu, porque você não tinha recurso. E com a nova tecnologia, não. Aí o erro grosseiro já são raros, né? Só quando existe mesmo um erro do árbitro do campo e um erro do árbitro de vídeo. Aí passa o erro grosseiro. Mas normalmente, eu acho que mais de 90% dos erros grosseiros, eles deixam de existir, eles são corrigidos. O árbitro muda a decisão dele do campo. Então é fundamental hoje a tecnologia, não tem a menor dúvida. E hoje, então, quer dizer, na minha época, o futebol já era um grande negócio. Então já lidavam com cifras enormes, né? A premiação por título, a premiação por classificações.
Hoje, então, é uma coisa assim absurda, cara, absurda. A própria Copa do Brasil, pra você ter uma ideia, o campeão ganha 74 milhões, cara. Pô, para fazer as finais da Copa do Brasil, o vice ganha 33 milhões. Então, em 2 jogos, você tem ali, são mais de 100 milhões em jogo. Quer dizer, é uma cifra, sabe, enorme para o árbitro. Então, a tecnologia ela é fundamental, porque qualquer erro grosseiro, pô, o clube que era para ganhar 74 milhões vai ganhar 33, e vice-versa. Então, o erro ele é muito, ele traz consequências muito graves, né, muito grandes. Então a tecnologia ela chegou para ficar, ela nunca mais vai voltar ao que era antes. Ah, tem que acabar com o VAR, nunca mais vai acabar. O VAR tem que melhorar, né? O que nós vimos, por exemplo, no Mundial, é a questão, por exemplo, do impedimento. Então, o impedimento é uma outra forma. Você não fica como hoje a tecnologia aqui no Brasil e até alguns países do mundo ainda, que o operador fica lá colocando a linha. É. Então, por exemplo, no Campeonato Mundial mostrou uma tecnologia mais avançada, né? Hoje, principalmente no impedimento, já existe a tecnologia que faz aquela, parece uma cortina, né? Então ela já passa ali, e já define, né? E a tecnologia que ainda está sendo usada no Brasil é a colocação das linhas, a construção das linhas. Então, se você colocar a linha um pouquinho para dentro do ombro, o jogador tá. Se botar um pouquinho para fora, o jogador não está impedido. Então, é uma coisa muito ainda, rudimentar. Essa tecnologia ela tem que evoluir. Então, agora, para isso, existe um investimento maior. Eu soube que para fazer essa nova tecnologia, precisa no mínimo de mais 12 câmeras. 6 para uma metade do campo e 6 para outra, para você poder jogar as imagens e construir essa cortina, né, vamos chamar assim. Mas agora o VAR tem que ir melhorando, a tecnologia tem que evoluir. E a gente já teve notícia que a CBF tá se mexendo para trazer essa tecnologia, porque não tem, a questão é só o custo, porque o serviço é terceirizado mesmo, o serviço é contratado. Então, ver qual é a empresa ou quais são as empresas no mundo que estão colocando essa tecnologia nos jogos e contratar, pô. Não tem mistério. É só querer investir. E pelas cifras, né, que o futebol brasileiro hoje está investindo, você vê que hoje tem jogadores da América do Sul, são vários jogadores. Tem jogador até da Europa jogando no Brasil. Então, quer dizer, os investimentos estão muito altos. Hoje, um jogador mais ou menos está ganhando aí 200, 300 mil. Um jogador melhorzinho está querendo ganhar 800 mil. O bom está 1 milhão. O jogador hoje fala em ganhar 1 milhão por mês, sabe? Então, uma coisa assim, porque o fulano quer ganhar 1 milhão. Porra, 1 milhão, amigo, por mês, cara. Uma coisa de maluco, sabe? Então, quer dizer, então um investimento desse que os clubes estão fazendo tem que investir na arbitragem também. E não vou até, se você me permite, alongar um pouco. Não, fica à vontade. Não é só assim, não é só a tecnologia que tem que melhorar, não. Tem que melhorar as condições de trabalho do árbitro. Porque é inacreditável, por exemplo, quanto é que você acha, por exemplo, que um árbitro ganha de salário? Qual é a sua. O que você acha? Quanto o árbitro ganha de salário? Não estou falando de taxa de arbitragem, não. Estou falando de salário. Sei, Quanto uns é que. 2 a 3 mil ou mais que isso? Pois é, o árbitro de salário ele ganha zero. Ganha zero. O árbitro não tem salário. O árbitro só ganha se apitar. Ah, eu vou apitar um jogo tal. Aí quanto é que é a taxa? Ah, é 5 mil reais. Então eu vou ganhar aquela taxa ali. Agora, se não me escalarem, eu não ganho nada. Eu não tenho salário. Se o árbitro, por exemplo, tiver uma contusão qualquer e não puder apitar, ele não ganha nada. Se ele ficar 1 mês parado, com uma contusão um pouco mais séria, é 1 mês parado sem ganhar nada. E como é que ele trata da contusão? Ele tem que ter o plano de saúde dele, e ele paga. Se ele quiser se preparar bem fisicamente, o futebol hoje é uma correria. É uma garotada jogando que é uma correria. É um troço de maluco, uma intensidade
absurda. Então o árbitro tem que acompanhar, tem que estar preparado para isso. Então ele tem que se preparar fisicamente. Como é que ele faz? Ele contrata um personal trainer, por exemplo, ou vai para uma academia. Ele paga do bolso dele. Se ele precisar de uma fisioterapia, ele paga do bolso dele. Enfim, o árbitro, ou nesse futebol que os jogadores estão ganhando, estou falando também de Série A, né? Estou falando de Série A. Falando nesse nível, porque também Série D, e aí também é uma pobreza danada. Mas estou falando de Série A. Então, os árbitros de Série A, eles não têm salário, eles têm que pagar tudo do bolso. Um nutricionista para ficar, né? O árbitro está gordo, então o cara tem que estar bem fisicamente. O nutricionista, ele tem que pagar. Então, quer dizer, o árbitro paga tudo. Um local para ele treinar. Qual o local que o árbitro tem para treinar? Tem a rua para treinar, né? Tem a esteira na academia, se ele pagar. Tem a praia, se ele quiser correr na praia, o calçadão. Esses são os locais de treinamento para os árbitros, cara. Não existe um local, olha, tem aqui, ó, tem uma pista de atletismo, tem um campo de futebol aqui para você treinar a parte prática. Tem nada, não tem nada. E também ninguém fiscaliza. Ninguém sabe se o árbitro está treinando ou não. Ninguém sabe. O árbitro, o que a CBF faz? Submete o árbitro a teste físico e ao teste escrito. Então, passou no teste físico e passou no teste escrito, está apto, está no quadro. A partir daí, ninguém sabe de nada. Se o árbitro quiser treinar, treina. Se não quiser, também não treina. Sabe? Então, é uma coisa muito amadora, né? Muito largada para um. Você vai apitar hoje um Flamengo e Palmeiras, por exemplo, pô, jogadores ali ganhando 1 milhão, cada folha de pagamento dos clubes, e, sei lá, de 30 milhões por mês, 40 milhões. Então, ali dentro do campo, são vários jogadores de seleção, vários, e o árbitro está ali ganhando aquela taxa para apitar aquele jogo, e mais nada. O resto ele tem que pagar tudo. Né? O que a CBF paga, paga umas diárias para você viajar, porra, lógico, né? Também só faltava essa. E acabou. E a passagem de avião também, né? Porra, pelo menos a passagem de avião o árbitro não paga. Agora o resto paga tudo. Então, assim, é muito desproporcional o dinheiro que envolve, né, o futebol, o alto profissionalismo do futebol, com a condição do árbitro. E aí, ainda querem cobrar do árbitro uma ótima performance. Não te dão nada, não te dão nada. Eu me lembro que na época que eu fui vice-presidente do Sindicato dos Árbitros aqui do Rio. E aí nós conseguimos a pista de atletismo ali no estádio Célio de Barros, né, que é o estádio de atletismo que havia aqui no Rio, que agora não há mais, porque acabaram com o estádio para fazer estacionamento na Copa do Mundo. Então realmente dão muita importância ao atletismo, ao esporte olímpico. Então acabaram com o estádio para fazer um estacionamento. E na época nós conseguimos, com o secretário de esportes aqui do estado, a pista de atletismo, os árbitros treinar. Mas quem conseguiu foi o sindicato. Não foi a federação, não foi a CBF. E aí o árbitro, nessas condições, ainda querem que o árbitro acerte tudo. Sabe? Então, às vezes eu falo, olha, como é que está a arbitragem? A arbitragem está ótima. A arbitragem está excelente. Porque com as condições de trabalho que os árbitros têm, eles fazem demais, cara. E a maioria dos árbitros, inclusive, não trabalha, não pode trabalhar em empresas, né? Porque ou você trabalha numa empresa, num horário integral, ou você é árbitro, porque não dá. Então você tem que ser um profissional autônomo, né? Você tem que ser um professor de educação física, por exemplo, você faz o seu horário, que você tenha tempo de treinar, porque senão você não consegue acompanhar um jogo profissional hoje. De Série A você não consegue. Até o de Série B também, você não consegue. Pelo O profissionalismo dinamismo está dos muito, né, jogadores, Seria? né? Pô, as condições que os jogadores têm, não sei quantos preparadores físicos, fisiologistas, não, hoje ele não pode jogar porque ele pode se machucar, porque tem que poupar, porque não sei o quê,
que controla a minutagem, controla... Porra, o árbitro não tem nada, não tem nem local para treinar, cara. A condição que eu tinha 20 anos atrás, eu corria na rua, corria na praia, corria, pagava uma academia. É o que os árbitros têm hoje, 20 anos depois. E olha a diferença de investimento no futebol de 20 anos atrás para hoje. Sabe? Então é muito complicada. Lógico que essa tecnologia tem que vir para ajudar a arbitragem. Agora, a CBF e os clubes, agora então que fizeram as associações, né, dos clubes, né, tem as duas ligas, né? Pô, os caras venderam o Campeonato Brasileiro por um caminhão de dinheiro. Acho 1,5 bilhão que venderam o Campeonato Brasileiro. Sabe quanto que eles dedicaram para a arbitragem desses 3 bilhões que cada uma negociou por 1,5 bilhão? Então são 3 bilhões que eles negociaram com a transmissão dos jogos. Sabe quanto que desses 3 bilhões eles dedicaram à arbitragem? Zero. Zero. Ninguém chegou e falou assim, porra, peraí, esse dinheiro todo, vamos pegar aí 1% disso, vamos profissionalizar os árbitros, vamos pensar em fazer convênios ou construir centros de treinamento em todos os estados para que os árbitros possam treinar o ano inteiro. Não, arbitragem ninguém quer saber, cara. A arbitragem é custo. A arbitragem para os clubes é um custo. Não é para investir, não. É só custo. Sabe, e aí, no final, não, porque o árbitro errou, porque o árbitro. Cara, e como não errar? Qual é a condição que vocês dão para os árbitros melhorarem? E eles não têm, assim, uma visão nem de empresarial, né? Nem de. Porque se eles estão com um produto tão valioso como é o futebol brasileiro hoje, pô, uma má arbitragem depõe contra o produto. Eles não pensam nisso, né? Porque se você tiver uma arbitragem melhor, você tem jogos melhores, você não tem resultados modificados por erros de arbitragem, né? Então você tem que investir no teu produto, cara, naquele produto que você vende por milhões. Mas não tem essa noção. Então, se o árbitro estiver treinando, muito bem. Se não estiver treinando também não tem problema nenhum, porque também o importante é você chegar na hora do teste físico, o árbitro passar. E no teste escrito, você também passar. E a partir daí, ninguém cobra mais nada. Pronto. Então fica assim. Sabe? Aí é muito difícil, quer dizer, a tecnologia tem que vir para melhorar a arbitragem, ok. Agora, o que está sendo feito aqui para o treinamento do árbitro? Quais são as providências? Uma, cara, nenhuma. Agora estão falando, não, porque para 2026 nós vamos profissionalizar a arbitragem. Sabe, já chega, sabe, já passou da hora. Mas se acontecer, vai ser muito bem-vindo, porque aí você profissionaliza, você paga um salário ao árbitro. Agora você também exige do árbitro o treinamento. Não, você tem que treinar tantas vezes por semana, você tem que treinar tantas horas. Me manda aí o vídeo do treinamento. Você coloca pessoas em cada estado para acompanhar o treinamento. Sabe, você tem que profissionalizar também, porque senão fica uma coisa muito, muito desproporcional. O investimento no jogo, no futebol, e o investimento na arbitragem, que é zero. E Bom, foi mais um atualmente? desabafo do que uma resposta. Foi Ah, mais um desabafo do que uma resposta à sua pergunta. Mas essa é a situação da arbitragem brasileira. A situação é essa, é a mesma condição que eu tinha de apitar 20 anos atrás, é o que os árbitros têm hoje. não, mas tá certo, você deu sua visão que você já teve lá dentro do campo. E o que o Cerdeira faz atualmente? A gente está chegando no final desse conteúdo extra. Mais uma vez, obrigado, viu, Cláudio Vinícius Cerdeira, pela sua atenção. Agradecer ao Flávio, que pôde fazer esse intercâmbio entre eu e o Cerdeira para fazer essa entrevista. Muito obrigado aí. Você está no canal Atenção Vascaínos, é isso? Isso, eu estou no canal Atenção Vascaínos desde o ano passado. E aí é uma oportunidade também de eu falar da arbitragem de uma forma assim geral, e depois eu comecei também a falar sobre o próprio jogo, né? Sobre a atuação dos jogadores. Então, a Atenção Vascaína me deu essa oportunidade de também falar de futebol, já que eu passei 18 anos dentro do campo, então eu vi muita coisa e aprendi muita coisa do futebol. Estou podendo passar isso
os inscritos no canal Atenção Vascaínos. E é uma terapia para mim também, né? Porque eu sou, na realidade, a minha profissão, eu sou engenheiro, trabalhei 38 anos na Light, né, que é a empresa de energia aqui do Rio, e me aposentei. Então, esse trabalho agora no canal Atenção Vascaínos é sempre uma oportunidade de estar fazendo alguma coisa, participando, estudando. Então, assim, tem sido muito gratificante, muito legal essa oportunidade no canal Atenção Vascaínos. Você tem rede social? Eu não, bom, eu mexo muito com o Face, né? Uhum. Mas não sou muito de colocar coisas no Instagram, essas coisas não, não, mas me acham, né? Se você colocar o meu nome, vai me achar. Principalmente os jogos que deram confusão. Aí vai me encontrar. Mas foi muito legal, foi uma época muito boa, a época que eu apitei, né? Fiz assim, grandes jogos, apitei, por exemplo, Argentina e Uruguai, eliminatória de Copa do Mundo. Apitei na Cidade do México, Seleção do México e Ajax da Holanda. Enfim, então foram jogos assim muito, muito marcantes na minha carreira e que muitos deles estão registrados aí na internet. Cláudio Vinícius Cerdeira foi o convidado dessa semana. Muito obrigado, Cerdeira. Uma boa noite para você, por ter compartilhado um pouco da sua experiência dentro do campo e também aqui dentro do conteúdo extra. E fica as portas abertas. Tá bom, Eduardo, eu que agradeço e um abraço a todos aí do conteúdo extra. Valeu, um abração. A todos uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Semana que vem, sexta-feira, dia 8 de agosto, a gente vai fazer uma homenagem para o advogado. Você pode acompanhar aí. Até mais, fique em paz.